Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos começar aqui. Antes de iniciar, vou fazer uma autodescrição. Eu sou o Carlos Alexandria. Bom, para quem não me conhece, eu tenho 1,80 m, cabelo curto, gosto de praticar esporte, estou vestindo uma camisa azul, estou falando de Recife e hoje a gente vai falar sobre inovação aplicada, tá? Hoje a gente vai falar sobre como uma empresa pública federal pode ajudar startups a performarem melhor, tá? Como eu falei, eu sou o Carlos Alexandria, eu sou chefe da área de inovação, né? Sou empreendedor, né? Sou intraempreendedor organizacional. Tá aí o meu contato, o meu LinkedIn, sintam-se à vontade. Também tá aí a página do Serpro Ventures, que é o nosso programa, né, de inovação, nosso programa de ações corporativas voltadas para geração de novos negócios inovadores com perfil de crescimento escalável. Bom, para mim é um prazer estar falando aqui para vocês, né, no case, né, agradeço aí a oportunidade à ABS e a todos que compõem a ABS, né, participar desse evento fantástico é uma grande satisfação para mim e para o Serpro, instituição que eu represento aqui, tá? Vamos nessa. Antes, né, de entrar no assunto, né, propriamente dito, que é como a gente pode ajudar startups, scale-ups a performarem mais e melhor a partir da interação com o Serpro, né? Eu vou falar um pouco sobre o porquê que o Serpro, uma empresa pública federal, uma empresa de mais de 50 anos, está investindo em ações inovadoras, ações para gerar bons negócios de crescimento escalável com o aproveitamento de ideias internas e aproveitamento de ideias que estejam já performando no mercado e que possam, de alguma maneira, interagir conosco, né, gerando aí novos negócios, novas oportunidades. Bom, o Chambers, que é ex-CEO da Cisco, ele já cravava, né, em 2015, que 40% das grandes corporações iriam morrer nos próximos 10 anos. Bom, esse é um preço pago por quem não tem nenhum tipo de ação voltada para inovação, né? Trocando em miúdos, simplesmente quem não inova está sujeito a ser superado, né, no todo ou em algum nicho de negócio, em alguma vertical de negócio que atue por empresas, né, que tragam novas maneiras de fazer, novas maneiras de entregar aquele valor que hoje é entregue, pelo menos aparentemente, pelas grandes corporações ou por corporações em geral, né, e que podem vir a morrer. Então, a gente não quer fazer parte desses 40%, né? O Serpro ele quer continuar liderando o jogo, né, que ele já vem. E aí eu vou falar um pouco sobre esse jogo, né? O Serpro ele é um gigante aí de tecnologia, né, que atende a várias esferas do governo federal, né? Inclusive atende também a governos estaduais e municipais e, para surpresa, acredito, de alguns aqui, o Serpro também, né, fornece soluções para a iniciativa privada, tá? Então, muitas empresas, inclusive startups, já consomem soluções do Serpro, né, para fazer o seu core business acontecer, tá? Então, mais para frente eu vou falar um pouco disso, vou dar spoiler agora, mas a gente ajuda sim, não só o governo federal, o cidadão brasileiro, né, o país, do ponto de vista de governo, mas também do ponto de vista produtivo, né, gerando aí, entregando valor para a sociedade, tá? E nesse jogo a gente quer se manter líder. Só que para se manter líder, a gente tem que jogar, né, o jogo na velocidade que o campo de batalha vem exigindo, né? Esse campo de batalha ele vem mudando
numa velocidade espantosa, né? Parte disso provocado por inovações disruptivas que causaram mudanças brutais ao longo do tempo, e que, desde o advento da tecnologia da informação, essas inovações disruptivas elas vêm sendo não só aceleradas, mas aproveitadas de maneira diferente, muito mais escalável, tá? De tal modo que tudo isso gera fenômenos, né, que a gente vê, inclusive na própria ABS, né, dentro da ABS Startups, com unicórnios que já vem aí dominando o cenário brasileiro, mas eu trago aqui o exemplo de Airbnb para vocês, que a partir de uma nova maneira de fazer, né, dentro de uma esfera específica, que é a de hospedagem, né, de alocação de espaço para pessoas se hospedarem, suplantou aí, né, superou Marriott, né, só que Airbnb, né, que hoje, né, no momento que eu construí esses slides, estava valendo ali 30 bi, hoje Airbnb já está valendo, salvo engano, 100 bi, ou um pouco mais, que é mais do que a soma de todas as outras grandes redes de hotéis, né? Então, uma plataforma digital, ela pode simplesmente, a partir de uma entrega de valor muito diferente e eficaz, superar empresas com décadas de existência, né, com base em diversos países, né, e com ativos físicos, né, e fixos que aparentemente parecem, né, uma barreira de entrada intransponível, né? E aí vem uma solução digital e suplanta, tá? Bom, um outro exemplo, né, que também demonstra claramente, né, que se a gente não tiver um programa de inovação voltado para se conectar com startups, de tal maneira que a gente consiga enxergar o que essas empresas estão fazendo, né, coisas como Uber versus Volkswagen acontecem, tá? Aonde o mercado de Volkswagen, que até então era a venda de carros para mobilidade urbana, né, e que se mostrava um negócio, né, extremamente vantajoso e lucrativo, começa a encontrar, né, digamos assim, concorrência em termos de mobilidade urbana em plataformas digitais que habilitam esse tipo de possibilidade e que passam a valer mais do que, por exemplo, uma empresa que chega a fabricar quase 900 mil carros por dia. Então, esse tipo de fenômeno, ele deixa muito claro para a gente, né, para o Serpro, dentro do seu programa de Corporate Venture, que estar antenado com a inovação, estar conectado com o ecossistema de startups, vai proporcionar minimamente coisas como descoberta de inovações que possam compor de alguma maneira o nosso negócio, né, de tal forma que a gente não perca o bonde e eventualmente até se reinvente, né? Vale salientar que algumas inovações, quando elas surgem para matar de alguma maneira o modo tradicional de fazer aquela entrega de valor, tá? Bom, tudo isso para evitar que coisas como as que aconteceram com Nokia, ou pior ainda, né, com Kodak, ocorram com uma empresa como a nossa, tá? Então, evitar que inovações que surjam de dentro para fora e de fora para dentro deixem de ser aproveitadas, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de modelo de negócio, que eu digo que é, na minha visão, pelo menos, aonde a inovação de fato ela se materializa, né? Pegando o exemplo de Kodak, eles inventaram a máquina digital, como a gente conhece ela hoje, né? Inclusive chegaram a registrar a patente, no entanto, não aproveitaram como, por exemplo, os grandes fabricantes de plataformas como a Apple, a Samsung e outras, né, aproveitaram a máquina digital, ou digo até mais, de repente essas plataformas elas apenas habilitam negócios a partir dessas câmeras, né, dentro desses contextos
né? E que, por exemplo, o Instagram aproveita muito mais, né? E transformou de uma forma muito mais efetiva a maneira como a gente fotografa, armazena e compartilha esse tipo de informação gráfica, tá? Com familiares, amigos e etc. Então, fazer tudo isso, estar conectado com esse ecossistema, para a gente é fundamental. E a gente entende que vocês, né, a comunidade que gera negócios, tá, que vem se acelerando, né, e aí essa fotografia que eu trago aqui é a fotografia só de unicórnio, né, só de startups que atingiram ali um valuation de 1 bi ou mais de dólar, tá? Demonstra claramente para a gente que isso que está acontecendo, esse fenômeno, que vem se acelerando, precisa ser observado e precisa ser abordado, né? A gente precisa estar junto de vocês, entendendo como é que os negócios de vocês ocorrem e como é que a gente pode estar se conectando com esses negócios, né? Fazendo, inclusive, mais e melhores negócios para a gente também, tá? Consequentemente, para o cidadão brasileiro, em alguma ordem, tá? Aproveitando algumas soluções, ou até mesmo, como é o caso da solução que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do nosso programa Serpro Busta, que é o programa de incentivo aí, de apoio ao empreendedorismo e à inovação, derrubando barreira de entradas, como, por exemplo, a barreira representada pela necessidade de checagem da identidade de uma pessoa, né? Até bem pouco tempo, por exemplo, em se tratando de fintechs, a necessidade de se ter um balcão, né, para validar os documentos e a identidade de uma pessoa era simplesmente uma barreira intransponível para uma fintech que quisesse simplesmente escalar para o Brasil todo. Até que, com o advento da validação digital, né, provida por ID Techs, né, e aí o Serpro se encaixa dentro desse contexto também como um ID Tech, essas fintechs puderam validar a identidade dos seus clientes independente do local onde eles estivessem, tá? Então, conectar com esse ecossistema para a gente é fundamental para se manter vivo e forte no jogo, tá? Tudo isso está acontecendo a uma velocidade muito grande e a gente entende que se não adianta mais ter porte, né? Ter tamanho, né? Na verdade, o que acontece é que o mais rápido hoje, né? Independente até do tamanho que ele esteja naquele momento, como foi o caso de Airbnb, Uber e muitas outras, vai engolir os mais lentos, mesmo que esses mais lentos sejam gigantes, tá? E o Serpro, ele vem, né, com essa iniciativa, por exemplo, de fazer parte do time de mantenedores de AB Startups, está na Case, né, está em outros ecossistemas, ele quer se tornar, né, já está se tornando, na verdade, uma organização muito mais proativa, muito mais veloz, né, conseguindo encontrar, né, unicórnios ou oportunidades de negócio de potencial escalável, chegando até na casa do 1 bilhão, dentro, a partir das ideias providas por nossos colaboradores, nossos empregados, e fora de casa, a partir de inputs que surgem dessas interações, inclusive co-criando, né, com startups. Então, já fica aí a dica, né? A partir do momento que uma startup chegue para o Serpro e diga, Serpro, vocês podem simplesmente fazer um negócio bacana comigo, a partir dessa ideia de negócio, onde eu faço esse pedaço e vocês fazem esse outro pedaço que vocês já são fera, a gente pode, sim, se juntar a partir de um regulamento que permite que esse tipo de colaboração aconteça e as duas instituições simplesmente conseguirem fazer bons negócios a partir dessa co-criação. Tá? Então, a gente quer encontrar e conversar e interagir com esses unicórnios ou potenciais unicórnios dentro e fora de casa. Vale salientar aqui, aí falando um pouco mais sobre o Serpro, ele está praticamente em todos os estados do Brasil, tem serviços que rodam no Brasil todo, tem serviços que interagem com grandes volumes de informações e pessoas, tá? E tudo isso, né,
demonstra que a gente está num caminho semelhante ao de outras corporates. Tá? O Serpro, ele, a exemplo de outras corporates, vem dedicando esforços para essa interação com startups, com scale-ups, não necessariamente investindo dinheiro, não é o caso. A gente não trabalha, pelo menos ainda, com corporate venture capital, nem fazendo aquisições e fusões. Tá? No entanto, a gente sim trabalha interagindo com startups, verificando onde é que a gente pode entregar melhor valor, verificando onde é que a gente pode eventualmente co-criar e fazendo negócio, tá? Tudo isso através de uma porta de entrada, que é o Serpro Ventures, né? Na URL que estava lá no primeiro slide, mas que vai estar ao final também, que é ventures.serpro.gov.br, e lá tem um canal específico, que é a nossa esteira de interação com startups, chamada Serpro Booster. Por isso que, inclusive, o nome da palestra é Serpro Booster, é um motor foguete para ajudar startups e scale-ups a decolarem, tá? Então, a gente vem fazendo o mesmo que grandes corporações, mundo afora, já vem fazendo. E dentro do nosso contexto aqui, essa marca que vocês estão vendo, que é o Serpro Ventures, representa o nosso programa, né, as nossas iniciativas de Corporate Venture para geração de novos negócios inovadores, como eu falei, já repeti N vezes, vou continuar repetindo, em, inclusive, parcerias com startups, com scale-ups, com empresas de base tecnológica. Um detalhe importante a colocar é: você que quer fazer negócio com o Serpro e pensa em co-criar, amadureça a ideia de negócio e faça o pitch deck para a gente. Esse é o ponto de partida. Não adianta chegar para a gente e dizer: Serpro, eu sou a startup tal e queria muito fazer alguma coisa com vocês. Dificilmente a gente vai dizer qual é a melhor maneira de fazer alguma coisa com você, até porque quem conhece bem do seu business é você. A gente conhece muito bem do nosso. E como a gente não tem braço para fazer a análise de todas as startups que fazem parte do ecossistema, a via de provocação tem que ser, via de regra, obviamente, da startup para a gente. Óbvio que a gente tem algumas verticais de interesse estratégico e essas verticais a gente chega até a fazer a prospecção ativa e procurar alguns bons negócios em cima dessas verticais. No entanto, qualquer startup pode provocar a gente em cima de algum negócio que faça sentido a partir da junção entre Serpro e essa startup. Beleza? Bom, nosso programa ele não é diferente do programa de Corporate Venture de outras grandes corporações, como está demonstrado aqui. E aí, para equalizar com todo mundo que está assistindo essa apresentação, o nosso programa de Corporate Venture, ele basicamente está definido como o conjunto de esforços corporativos, ou seja, as diversas esteiras de geração de negócios inovadores, tá? Que interagem com atores internos e externos, tudo isso necessário, né, na nossa visão para a geração de novos negócios inovadores, né? Tudo isso com uma observação muito peculiar, que é crescimento escalável, né? A gente não pode se dar o luxo de simplesmente estar trabalhando ali com negócios que não tenham potencial de escala, até por conta do nosso tamanho e do nosso foco, tá bom? Tudo bom. Se o Serpro não está num determinado mercado, quer dizer que aquilo está descartado? Não. As nossas iniciativas inovadoras podem eventualmente atacar mercados que o Serpro hoje ainda não ataque. Por exemplo, até bem pouco tempo a gente não estava no mercado, por exemplo, de conselhos federais, e hoje a gente faz parte e é um player relevante aí no mercado de conselhos federais com algumas inovações. Então, isso não é uma barreira, né, a ser observada. A gente pode sim atacar mercados que a gente ainda não esteja. Tá? Bom, e tudo isso vem porque a gente quer ganhar velocidade interagindo com vocês. Então, entendam que o time de Corporate Venture vai tentar se movimentar, agir na mesma velocidade que qualquer startup que queira ser vencedora se move, tá? A gente está livre para operar novos core business, tá? Então, a partir dessas interações com vocês, a gente vai querer, né, experimentar novos negócios, tá? Explorar novos mercados, tá? Então, como eu falei, a gente não está preso aos mercados atuais que a gente ataca, e tudo isso para mitigar o risco maior, que é o risco da gente ficar simplesmente irrelevante, né? Seja no todo ou seja em parte, em algum desses cenários aí de negócio que a gente já faz parte. A gente quer, na verdade, inventar aquilo que vai eventualmente matar a forma tradicional ou a forma atual que a gente faça alguma coisa. A gente não tem problema nenhum com isso,
né, a gente quer, na verdade, subir, pegar o bonde, subir nele e ir embora, e não ficar preso no modelo atual, ok? Tudo isso já transformou fortemente a cultura da nossa organização, né? O simples fato da gente ter uma meta estratégica, e aí, para vocês entenderem a importância desse movimento dentro do SERPRO, o programa de Corporate Venture está ancorado numa meta estratégica definido ali pela alta administração da empresa. Então, é uma coisa realmente que vem ali com um forte patrocínio, tá? E que já vem provocando uma mudança cultural muito forte. Falando especificamente sobre a nossa plataforma Booster, que nada mais é do que uma das nossas esteiras de geração de negócios inovadores, tá? A plataforma Booster é simplesmente um local onde vocês se cadastram e que oferece uma série de benefícios, informações, manuais, vídeos, que permitem que vocês, a partir das soluções que a gente já tem na praça, consiga validar o seu MVP, consiga eventualmente, por exemplo, ter acesso a um validador de identidade que permita que você habilite a sua startup receber clientes ou fornecedores ou parceiros ou candidatos ou, enfim, qualquer tipo de validação que você precise através da plataforma Booster, que serve de porta de entrada para vocês. Trocando em miúdos, vocês vão se cadastrar, né, lá dentro de ventures.ser.gov.br, tem um botãozinho lá, entrar na plataforma Booster, vocês vão lá se cadastrar na plataforma Booster, esse cadastro é de graça, né? Na verdade, tudo dentro do Booster não tem custo, né? A gente está ali para se conectar com vocês, ajudar vocês e entender o que vocês estão fazendo para daí então gerar bons negócios, tá? Para aquelas startups que estão em early stage, né, que são startups dentro do conceito legal e que estão em early stage, além de todo esse acolhimento, além de toda essa conexão com a gente, né, a visão sobre os produtos, os workshops, os meetups que a gente vem promovendo sistematicamente, essas startups em early stage vão poder se cadastrar, né, e aplicar para um edital que a gente vai estar lançando, que se ela cumprir os requisitos especificados no edital, ela vai ter acesso durante 6 meses a um conjunto de benefícios gratuitos, além dos que já são colocados, né, para validar os seus MVPs e testar. Tá? Aquelas startups que já estão tracionando, já estão, né, em fase ali mais madura, essas daí não vão precisar desses créditos. Esses créditos, de fato, são focados nessas startups que estão em fase inicial. Beleza? Então, falando um pouco agora, né, sobre um case específico, né, que pode ajudar vocês a derrubar a barreira representada pelo onboard seguro de clientes ou pessoas, ou, enfim, né, dependendo do seu negócio, pode ser pessoas, podem ser candidatos. Vamos pegar o exemplo de uma startup, de uma HR Tech que faça ali o onboard de candidatos, a seleção de candidatos, a validação e simplifique a contratação desses candidatos para empresas Brasil afora, tá? Então, há um problema muito sério, não só no Brasil, mas mundo afora, com documentos falsos. Então, você acreditar que, por exemplo, um papel impresso, né, ele vai lhe dar a segurança de que, de fato, aquela pessoa é quem diz ser, é temerário. E a depender do seu negócio, isso pode ser crucial, inclusive para você morrer, né? Porque simplesmente o risco representado por uma pessoa que não seja quem de fato, né, de ser, pode representar um furo, que é o caso de uma fintech, por exemplo, que vai dar crédito ali para uma pessoa, para um falsário, um estelionatário, tá? Então, o SERPRO, a partir de iniciativas voltadas para a geração de novos produtos, criou, né, com o apoio aí de profissionais internos, um embrião do que viria a ser uma ID Tech interna, tá? Formada aí por profissionais, né? Tá? Eu gosto de citar as pessoas pelo nome, né? O Bruno Rocha, ele foi lá, conseguiu desenvolver uma solução que simplificou muito, né, a compressão de dados, né, colocado dentro de um QR Code que a gente utiliza, né, dentro dessa solução que eu vou mostrar para vocês, que é o Data Valley, né? Enfim, tem um pedaço dessa solução que, para que pessoas pudessem ter
um documento mais seguro, né? Foi embarcado nesse documento impresso, né? Então, digamos assim, que foi a primeira fase da gente ter um documento mais seguro, não necessariamente digital, com um QR Code que permite que simplesmente qualquer cidadão possa validar a veracidade daquele documento, tá? Mas isso por si só ainda não era suficiente, a gente precisava também disponibilizar isso como plataforma, tá, digital. No entanto, esse QR Code ele já serviu para tornar, por exemplo, a carteira de habilitação um documento praticamente imune a fraudes, porque simplesmente todas as informações estão contidas nesse QR Code, não é um QR Code tradicional, e simplesmente esse QR Code ele permite que, a partir da decodificação, você consiga verificar a autenticidade carregando os dados que são decodificados a partir de uma chave pública num app também disponibilizado gratuitamente pelo SERPRO. Tudo isso, né, trazendo não só dados biográficos, mas também imagem, né? E esse foi um dos grandes desafios que a gente encontrou nessa época, né, da geração dessa startup interna aí que proporcionou essa solução, né, e que foi resolvido por um outro profissional nosso, que foi o Estevão, que conseguiu fazer ali, junto com o Euclides, em 24 horas, a compressão, né, da imagem e a melhoria da qualidade, né, de uma forma muito bacana, tudo isso embarcado nesse QR Code e lido através dessa tecnologia, desse app que a gente disponibilizou, tá, nas lojas, originalmente chamado de View, mas depois a gente migrou e transformou ele numa outra marca chamada View, né, que permite aí que qualquer cidadão consiga checar a autenticidade, por exemplo, da carteira de habilitação. Bom, isso aí, pessoal, faz parte da nossa jornada de geração de negócios inovadores, né, interagindo com profissionais de dentro da casa, né, gerando aí soluções que permitem que, por exemplo, nesse contexto, a gente proporcione ao mercado e ao cidadão um documento mais seguro, né? Inclusive, essa inovação ela foi tão bacana que hoje ela é utilizada em várias soluções que o SERPRO disponibiliza, inclusive na própria placa do Mercosul, né? Permitindo que qualquer agente de fiscalização tenha acesso ali às informações contidas naquela placa, impedindo que, por exemplo, a pessoa adultere a placa, né? Porque ela pode, inclusive, até adulterar a placa, mas ela não vai conseguir adulterar o QR Code ali e regerá-lo, alterando os dados ali contidos. Bom, esse é um exemplo de uma startup interna que deu origem a um produto que foi sendo evoluído, né, dentro desse contexto aí de geração de potenciais unicórnios dentro de casa, tá? Esse mercado, né, esse contexto, enfim, o ecossistema de inovação no Brasil, ele já é forte o suficiente para que a gente consiga, digamos assim, lançar uma iniciativa e escalar isso junto com vocês, tá? Por isso dessa interação aqui com vocês. Bom, dentro desse contexto, das diversas soluções que o SERPRO traz para vocês, a gente pegou um conjunto dessas soluções, o View é apenas um deles, e colocou dentro dessa plataforma chamada SERPRO Booster, né, que permite que vocês tenham acesso a essas soluções, possam, a partir dessas soluções, criar novas formas, né, de entrega de valor, tá? Isso, inclusive, não é, digamos, uma novidade total. Já existe uma série de startups, como eu falei, que já utilizam essas inovações que a gente vem trazendo, tá? E o Booster serve para justamente concentrar essas informações, colocar isso dentro do contexto e dentro da linguagem que vocês estão acostumados, ofertando isso tudo de uma maneira mais fácil. Hoje, se você se cadastrar no SERPRO Booster, você já vai ter acesso, por exemplo, a o Data Valley, que é o que eu vou mostrar na sequência aqui, tá? Com digamos, uma franquia gratuita de 3.000 consultas dentro de 30 dias, tá? Que é um trial aí para você já fazer o teste. A gente, como eu falei, quer expandir isso, só que para startups em early stage, em oferecimento
de créditos e utilizações num período maior do que um mês, que é o padrão que a gente está utilizando hoje. Bom, falando um pouco agora sobre o DataValid, né, que é uma solução, digamos assim, que faz parte do contexto daquela outra que a gente mostrou, que eu mostrei aqui para vocês, né, que é aquele QR Code view embarcado ali nos documentos, né, de trânsito, né, a CNH e tal. Eu vou falar agora um pouco sobre o contexto de como é que a gente faz para, a partir da identificação segura, não necessariamente com a utilização de um documento físico, como a gente estava vendo ali anteriormente, vocês podem estar, né, desenvolvendo novas soluções. Tá? Bom, esse contexto que a gente vai falar aqui agora é o contexto, né, de onboard, né, qualificado, né, aonde a gente precisa validar a identidade de uma pessoa, tá? De tal maneira que o risco, né, de fraude reduza, tá? Permitindo aí que os negócios aconteçam, tá? E para que isso, né, fosse possível, a gente lançou mais uma solução, que aí agora estamos falando do DataValid, que é uma solução de validação toda feita para que você conecte o seu app, a sua solução, via API, né, através de APIs, a esse validador seguro. Trocando em miúdos, vocês vão conseguir, através dessa solução, embarcar na solução de vocês a validação de identidade, inclusive fazendo uso do liveness, né, checando ali se a pessoa está viva ou se ela não está fazendo aquela validação através da utilização de uma foto estática, né, de uma foto, né, de uma imagem estática, tá? Para tentar acessar o seu sistema, ok? Bom, o DataValid ele permite que vocês embarquem na solução de vocês a validação desde a facial, a validação da digital e a validação biométrica, né? Uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte: o DataValid ele não retorna dados das pessoas que estão sendo validadas. Simplesmente você passa para o DataValid informações como CPF e uma foto, né, uma imagem, e ele retorna lá o percentual de similaridade, né, daquela foto com a foto que está cadastrada naquele CPF. De tal maneira que, a partir desse percentual de similaridade, vocês têm ali a validação ou não daquela identidade. Né? Um case que vocês podem estar utilizando, né, pode ser um case da realidade de vocês, é, por exemplo, vocês terem uma fintech e essa fintech precisa fazer um onboard seguro dos clientes que vão abrir conta na sua fintech. Bom, a partir daí, vocês simplesmente se conectam via API ao DataValid e fazem a validação desse cliente. Tá? O DataValid, como eu falei, ele vai retornar não os dados desse cliente, mas o percentual de similaridade entre a foto que está armazenada e a foto que foi passada, né, buscada a partir da chave que é o CPF. Se tudo isso tiver ok, bom, vocês vão lá e validam e abrem a conta daquele cliente, permitindo que ele comece a interagir com a sua fintech. Tá? Aqui é um exemplo, né, de como é que funcionaria em cima de um mock. Né? Então, vocês digamos que isso aqui é a tela, né, do app de vocês, tá? Aqui eu estou usando o exemplo do nosso gestor de produto do DataValid, do Thiago Piccolo, né? Esse mock aqui é dele, inclusive, tá? Aonde ele passou a foto, passou eventualmente a digital, o CPF e o nome, né? E mandou validar. E aí o DataValid vai simplesmente pegar essas informações e bater com as informações que estão armazenadas em base de governo. Bom, se tudo isso aí tiver ok, você simplesmente, né, abre a conta do cidadão. Nesse caso aqui, a gente pegou os dados do Piccolo e passou a foto de um outro parceiro nosso aqui, do Sérgio, faz parte do time de inovação aqui, né, e fez o batimento. Percebam que a biometria facial deu um percentual de similaridade que indica baixa probabilidade, né? Consequentemente, é uma pessoa tentando se passar por outra, tá? E nesse caso aqui, a, a validação não vai passar, ok?
Bom, um outro exemplo que eu trago para vocês muito rapidamente é, ao invés da fintech fazer esse processo de validação, ela pode simplesmente contratar um ID Tech, né, que lance mão de, inclusive, outras validações cadastrais e além do Data Valley, tá, para fazer esse meio de campo, né? Então, algumas ID Techs já utilizam o Data Valley, né, e a sua pode ser mais um aí a estar trabalhando e entregando valor, seja para uma escola, seja para uma empresa, para um banco, enfim. Vocês podem estar utilizando. Então, é uma solução que para, né, startups que, independente da vertical que trabalhe, ela pode entregar muito valor e pode habilitar vocês dentro de cenários aí que até então não estavam habilitados, né? Desde instituições financeiras, como eu falei, até mesmo a alocação de veículos, o fornecimento de seguros, tá? Transporte por aplicativo, né? Validação de cadastro em varejistas e etc. Beleza? Então, nesse caso aí, se vocês se cadastrarem hoje, vocês já vão ter como chegar e fazer o caminho até o acesso à API do Data Valley, tendo aí 30 dias grátis, né, em 3.000 consultas para vocês fazerem um teste e validarem se isso entrega valor para vocês, tá? Como eu falei, a gente está preparando aí uma série de créditos gratuitos, vouchers gratuitos aí para startups em early stage que não tenham condições, obviamente, de arcar com o custo do Data Valley por não estarem tracionando ainda ou estarem ainda em fase muito embrionária, né? E que vão poder se submeter a esse edital para ter acesso a benefícios maiores. No entanto, mesmo independente dessa parte aqui dos créditos, vocês já podem se cadastrar e vão ter acesso a muita informação bacana, a muita interação legal e que pode estar gerando bons negócios para vocês. Para vocês fazerem a inscrição, como eu falei também, né, vocês acessam ventures.serp.gov.br, né, se quiserem ir direto para a página do Booster, bota aí /Booster, ou então basta ler esse QR Code aí que está na tela de vocês para que sejam direcionados à página do Booster. Beleza? Bom, pessoal, foi um prazer falar para vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar aqui para vocês um conjunto de informações importantes, né, para que vocês consigam gerar mais e melhores negócios, tá? Muito obrigado, né? Entrem em contato com a gente vai ter o maior prazer de interagir com vocês. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.